Ou pintando a parede do apartamento, essas coisas. Ah, Não que mudou delícia. muita coisa. Ah, muito bom. E aí, Biscaya, as bandas aí, tá frio? Paulo, Alô? tá ouvindo aí? Tá Não vem ouvindo, Paulo? Olá! Boa Opa! tarde. Ê! Olá! Prazer, Paulo! Rodrigo, Capel, Opa! Que feliz bom! Halloween! Uma gente bonita, feliz Halloween, gente. É, Deixa eu compartilhar com vocês. Um cara lá na lista é. perguntou por que tem tanto cineasta careca. O problema é a Eu vi uma preocupação. triste. Vamos ver se isso funciona. Tá procurando o quê? Aí. Paulo não tá ouvindo a gente direito, não, tá, Paulo? Acho que ele tá Eu tô ignorando a ouvindo. gente. Eu estava com o meu Opa! microfone desligado. Microfone desligado. Paulo, você está mudo, Paulo. Eu tô sendo censurado Gente, continuamente. o som da minha voz melhorou ou piorou? Tá Tá bem igual. alto pra mim. Bom, pra Ixi, mim tá agora bom. sumiu todo Tá mundo. alto, né? Dá para baixar um pouquinho, Aqui inclusive. tá bom essa luz pra. Tá Fudeu. ok? Eu fiz meio uma luz. Eu A acho que luz tá tá. Dá pra enxergar, privilegiando. né? Dá para enxergar bem. Dá Tá. para enxergar, mas está Alô? privilegiando mais o cenário do que a Você. personagem. Tem que jogar uma na sua cara. Na minha cara? Porque você tá escura. Tô, né? Tá? Peraí. Ok. Não somos ninguém sem diretores de fotografia, é isso? É quase isso. A gente descobre a dificuldade de se fazer luz nas lives. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Ó, o Rodrigo tá quase com o padrão de luz, tá aí, tá com o padrão de luz de 2020. Eu tô Ô, falando tia. que 2020 vai ficar conhecido pela pandemia e pela combinação de luz ciano e magenta, que está em tudo Sim. quanto é produção. E posters. Rodrigo tá cool. Enfim, eu não tenho essas luzes aqui em casa, então minha luz Eu sempre é tinha toda. um Museu dos Monstros que com a pandemia fechou, fiquei com um monte de holofotezinho colorido, Olha aí. pisca. Aí é bom que a gente faz eles parar de piscar, está no meio da live, de repente começa a piscar, parece que você está numa balada. É muito interessante. Bom, que bom. Obrigado por terem aceitado. Eu sei que tá uma loucura esse Halloween, que vocês vão ter. Rodrigo e Gabriela tem outra live na Sim. sequência, né? É. Lá no Macabro. E eu também, eu saio dessa live e vou correndo lá para Pedreira Paulo Leminski, que tem. Eu inventei de fazer esse esquema de botar atores no meio dos carros lá e agora estou tendo que realizar tudo isso. E saio daqui correndo para ir para lá. Então tá bem doido. Capel que tá de boa pintando apartamento aí, é isso? Isso, muito de boa. Sorte sua, bem que faz. Bom, a gente está entrando dentro de 3 minutos. Na verdade, a gente já está no ar. A galera já está ouvindo tudo isso que está no backstage. Eu só vou tirar essa tela de introdução daqui a pouco, porque eu não tenho ainda todo aquele esquema OBS de transmissão e tal. Eu vou pelo Zoom mesmo. Eu nem sei o que você está falando, eu nem sei o que é OBS. OBS é essa plataforma que todo mundo usa, uma plataforma gratuita de live, que, enfim, é o padrão hoje em dia. Você já viu aquela do Pato? A do Pato, o StreamYard. Eu pensei em usar o StreamYard também. Mas como nós temos, inclusive está todo mundo, olha só que bonitinhos os que estão chegando aí. Como Eu não vejo, escrevi não. para vocês, tem os alunos da bacana. Uni Horror que estão chegando. Então eles vão estar na plateia, todos bonitinhos com a câmera desligada. Em algum momento eles vão abrir a câmera e eu vou botar o mosaico com todo mundo aqui, os que aparecerem. Eu vi. A Alice está aqui. Isso. Tem o Fábio, Alice o conhece. Greg. Conheço.
A Alice fez o. Eu botei até um Mogwai. Assim, fiz uma decoração. Eu tô com o meu corvo aqui, sempre presente. E os tentáculos aqui, isso aqui tudo é sobra de cenário, de peça. Que esse tentáculo é da peça em homenagem ao Ed Wood, que eu fiz 3 Ai, que anos legal. atrás. Você assistiu em 2018, né? Lá, Grotesco. Ah, isso, exatamente. Que foi naquela época. Que estava em cartaz, acho que no mesmo período, né? Que era tipo uma peça multimídia, né? Isso, exatamente. Bem Tinha massa. a galera fazendo vídeo ao vivo também e tal. Aí a peça acabou, não tinha mais onde botar o cenário. Eu não ia jogar fora tudo, porque não dava coragem. Aí veio para cá o tentáculo. E assim a gente vai juntando coisa ao longo da vida. Ah, você está fazendo o museu. Eu daqui a pouco eu vou ter que começar a fazer a mesma coisa. Bicho, é pena de jogar coisa fora, com certeza. Escuta, então deixa eu interromper o compartilhamento aqui de imagem e botar todo mundo bonitinho. Olha aí que legal. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ocultar participante sem vídeo. Beleza. Agora sim. Pessoal, tá chegando, então sejam todos muito bem-vindos para essa. Eu acho que é a primeira live que eu faço no canal da Vigor Mortis e uma live que eu também estou fazendo em nome desta nova marca que a Vigor Mortis tem, que é a Uni Horror, que nasceu organicamente no meio dessa pandemia como um espaço para estudar e fazer cursos ligados a tudo que é bacana do universo de horror. E aí lá atrás eu já pensei em fazer, pensando em o que fazer para o Halloween, eu já pensei em ter um colóquio, a minha mania de professor, né? Eu sou do universo acadêmico, daí o professor já tem vontade de querer fazer apresentação de artigos, esse tipo de coisa, mas não tão acadêmico assim. E entrei em contato com alguns colegas do universo de horror que estão aqui presentes e muito gentilmente toparam participar dessa live especial. E eu estou chamando ela de parte 1, porque alguns que eu entrei em contato não iam estar disponíveis hoje. Aí eu digo, beleza, vamos fazer uma nova turma na sequência. E não vou fazer spoiler aqui de qual será a próxima turma, porque não vou confirmar ainda. Mas hoje a gente tem uma turma incrível e sensacional. Sou fã de todos eles. Estou muito emocionado, inclusive. Eu chego a uma idade que a gente se emociona facilmente. Eu já sempre me emocionei facilmente. Hoje, em especial, vou ficar particularmente emocionado. E então, eu não sei como é que as pessoas estão vendo no YouTube. Deixa eu abrir aqui, que daí eu já consigo ver. Sim, aqui ao meu lado, deixa eu ver se é esse lado ou se é o outro lado. Enfim, aqui do meu lado, na grade de cima, está o meu queridíssimo Rodrigo Aragão, diretor de Mangue Negro, Noite de Chupacabra, Mar Negro, Fábulas Negras, enfim, são quantos longas-metragens já que você tem, Rodrigo? 6 longas. 6 longas. 6 longas-metragens Longa de estrada. horror, fazendo não só a direção, mas também os efeitos especiais, encabeçando os efeitos especiais. Bravíssimo, muito obrigado, meu amigo Rodrigo Aragão, por estar presente aqui. Seja É bem-vindo. prazer, Paulo. Como que eu vou negar um convite seu, né, meu caro? Você sabe, a admiração aqui é mútua, né? É nóis. Depois a gente conta para o pessoal aí como é que a gente se encontrou nas paradas. Aí, que é muito legal.
E agora, aqui embaixo de mim está o outro. Não confundam, né, que estava falando aqui. Aqui falta só um óculos de aro grosso para ficar igualzinho, né? O Capel Furman, diretor de Percepção do Medo e do maravilhoso School, A Máscara do Anhangá, que eu quero saber depois. Ele vai falar sobre como vai estar o lançamento do School. Teve a estreia no Fantaspoa. Capel Furman, Boa seja tarde. muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar conversando com todo mundo sobre cinema fantástico brasileiro e trocando ideia com realizadores que fizeram tanto pelo nosso cinema. Então é sempre bom estar participando nessa troca de ideia e falando sobre o que está acontecendo no cinema, no Brasil e em tudo, né? Então é um prazer. Prazer é todo meu, Capel. Muito obrigado. E, por fim, aqui na diagonal, deixando todos nós à sua sombra, a mais cordial de todos os cineastas de horror no Brasil. Estamos aqui à sombra de Gabriela Amaral Almeida. Gabriela, muito Que prazer. isso, Paulo? Seja bem-vinda. Ô, prazer meu, prazer estar aqui com o Rodrigo, que eu adoro, Capel, você, enfim, é uma alegria estar aqui no dia de hoje, né? Primeiro dia das bruxas, do Zoom. O Dia das Bruxas, Dia do Saci, como todos Dia do preferem. Saci, dia de espírito. E Dia da Yara, como preferir, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Queria também dar as boas-vindas para todos os alunos da UniHorror que estão aqui no backstage, aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho. Vou pedir para todos vocês, todo mundo que tiver aí, ligar a câmera por um instante, só para dar um oi. Cadê o pessoal da UniHorror? Está aí o Fábio, Greg, André, Rodrigo, a Sara, olha, a Alice, obviamente, arrasando. Que bacana. Sejam bem-vindos para a Whitney. Oi, Whitney. Sejam bem-vindos. Mais para o final da live, vou pedir para vocês abrirem as câmeras de novo para fazer perguntas aí para nossos monstros do dia. Oi, Pati! Olha, um evento... Eu fico feliz, porque, assim, evento de horror sem Pati Fang não tem qualidade. Pati Fang é carimbo de qualidade em evento de horror sempre. Seja bem-vinda, Pati. Bom, eu separei aqui algumas... Eu não sei fazer direito isso, então me perdoem, é minha primeira vez. Eu separei aqui umas perguntas que eu criei de pauta para a gente ir se provocando hoje. E vou tentar evitar todas aquelas perguntas que a gente sabe que a gente responde o tempo todo, né? Do tipo, existe horror no Brasil? Eu sei que tem alguns filmes bons de horror no Brasil. Não, pronto, já passamos de tudo isso. Ou então aquelas perguntas aquela clássica matéria que aparece uma vez por ano em algum grande meio de comunicação brasileiro, que é o renascimento do cinema de horror brasileiro. Todo ano tem uma, em algum lugar. E como se estivesse morrendo continuamente. Tá certo, tá? Morre e renasce todos os anos, tá ótimo. Enfim, vou fazer aqui algumas perguntas que me interessam como espectador, também como realizador, óbvio, não tem como separar uma coisa da outra. Mas tem algo muito curioso para nós realizadores de filmes de gênero, do gênero fantástico e tal. Parece que há uma escolha. E nós escolhemos fazer... tem muitos cineastas que fazem
filmes de gêneros diversos. Um drama, uma comédia, às vezes até se arrisca em uma ficção científica, o gênero policial, que é um gênero que, como a gente estava falando nos grupos, né, esses dias, é um gênero bastante popular no Brasil. Mas, em geral, os realizadores de narrativas de horror escolheram o horror como um meio, como se fosse a sua base para contar histórias. Então, essa é a minha primeira provocação a vocês. Como que o horror e por que que o horror foi escolhido, ou às vezes nós somos escolhidos por ele, como um meio para contar histórias? Quem começa? Bom, eu posso falar que, da minha parte, eu não escolhi nada, é só o que eu sei fazer mesmo. Então, tem esse negócio de não de horror, mas cinema fantástico, fantástico em geral, o gênero fantástico, porque, para mim, a realidade não é suficiente. Eu preciso de alguma coisa a mais, eu me entedio com a realidade, não que às vezes a realidade é mais absurda que a ficção, todo mundo sabe disso, mas estou falando, os limites da realidade não me interessam. Eu gosto de criar um universo, criar minhas próprias regras, criar minha mitologia, e isso o cinema fantástico, o gênero fantástico fornece. Eu tenho certeza que eu não conseguiria dirigir uma comédia, por exemplo, porque ninguém ia entender meu humor. Então, o único relacionamento que eu tenho que talvez as pessoas entendam é o cinema fantástico, é o gênero fantástico. E isso vale para diversas mídias, história em quadrinho, animação, já fiz de tudo um pouco, mas sempre dentro do universo fantástico. Legal, isso que você está falando me lembra um pouco aquela... aliás, é a mesma citação de uma frase do nosso queridíssimo Rubens Francisco Lucchetti, né, o roteirista de alguns filmes do Mojica, e também, para mim, o maior ficcionista de histórias fantásticas do Brasil. De que a realidade não é suficiente, por isso vai para esses universos. E aí, Rodrigo, Gabriela? Quem? Eu ou Rodrigo? Vocês que mandam. Quem chegar primeiro? Você. Eu, Quem Rodrigo. bateu o botão primeiro? Então, eu sempre me interessei, acho que por sensibilidade mesmo, essa coisa, né, do gênero que escolhe a gente, por histórias de medo. Tudo que eu escrevo tem a ver com medo em alguma instância, né? Os personagens estão sempre com medo de alguma coisa, e esse medo me leva invariavelmente para a narrativa de horror. Foi um gênero que eu assisti muito, então eu me alfabetizei entendendo histórias como histórias de medo. Então, além dos filmes, né, a gente sempre fala isso dos anos 80, 90, acho que todos nós aqui, o Cap, o Rodrigo, crescemos assistindo a esses filmes. Além disso, minha família é do interior da Bahia e eu conhecia aquelas figuras que contavam causos de assombração, cresci com isso, né, em férias, enfim. Então, eu acho que narrativa, para mim, sempre envolveu algum tipo de fabulação em torno do medo. E eu acho que o horror cabe em todos os gêneros. Isso é uma coisa para a gente discutir depois. O Capel falando que não poderia fazer um filme de comédia. Eu acho comedy horror, por exemplo, um gênero delicioso. Estava lembrando aqui do Beetlejuice, que eu acho maravilhoso, do Tim Burton. Presente. Então eu acho que o horror está em tudo, né? O horror, a gente tem, por exemplo, um dos maiores filmes de amor, que é A Bela e a Fera, é um filme de horror também, né? Então eu acho que, enfim, eu acho que o horror é mais uma filosofia do que um gênero, mas aí a gente fala mais adiante. Bem legal, bem legal. Só rapidinho, peraí, desculpa. Só corrigindo, não é que eu não conseguiria fazer filme de comédia, é que ninguém ia rir. Ninguém entendia a comédia. Eu iria, Capel, eu iria. Mas eu entendo, o cinema de horror com comédia, o Splatstick, Sam Raimi reinou nisso por muito tempo. Exatamente. Aragão. Eu acho divertido. Muita coisa bonita para você fazer. Horror, meu filho.
Meu filho, por que você não faz assim uns filmes bonitos? Já pensou nisso? Já pensou nisso? Uma coisa assim bonita, uma coisa boa, né? Entre mocinho, a mocinha. E como eu já ouvi isso. Chama energia negativa para nós, isso, É. né? Você sabe que eu ouvia isso das minhas tias aqui, mas talvez elas tenham sido um dos agentes catalisadores de eu entrar nesse universo, porque eu comecei, quando era criança, ainda assustando alguém com um machucadinho, com cola branca, guardanapo, e elas sempre ficavam apavoradas. Então, assim, as lembranças que eu tenho de assustar alguém assim é na minha primeira infância, 10, 11 anos, e essas tias, por mais mal feito que estava aquilo, elas sempre, ai meu Deus! E eu achava fascinante que alguém acreditava em uma coisa tão simples daquela, de repente ficava com medo. E isso sempre me fascinou, isso sempre me divertiu muito. E se você consegue fazer monstros, e se você se diverte vendo as pessoas se assustando, por que não fazer terror, né? Eu acho que é o mais lógico. E eu acho muito desafiador também você conseguir fazer as pessoas terem uma reação física, né? Como eu falo, eu adoro o público que às vezes sente medo e pula lá na cadeira e depois fala: ah, não, o filme é ruim. Não é ruim, não, rapaz. Você pulou, eu vi que você pulou. Eu acho isso maravilhoso e eu acho maravilhoso que depois de um susto normalmente tem uma risada, né? As pessoas acabam rindo delas próprias, né? Eu acho muito prazeroso para quem assiste, para quem faz cinema de terror. Isso é muito gostoso, né? De você ver essa reação. Me lembro quando eu era piá aqui em Curitiba que eu via. Eu já tinha visto Poltergeist, e aí eu fui numa sessão de Poltergeist e eu não fiquei olhando para a tela, eu fiquei olhando para o lado. Porque eu já sabia o que ia acontecer, daí eu olhava para o lado para ver como que as pessoas iam reagir. Ali eu acho que foi um dos primeiros momentos, quando eu era garotinho mesmo, piazote, que eu entendi que ia fazer horror. E eu gosto também quando o Capel diz, não tem escolha, é o que a gente sabe fazer, é o jeito que a gente pode ser útil para a sociedade. É desse jeito, a gente não vai conseguir ser útil de outro jeito. Agora, o horror, ele e aqui eu vou complicar já de cara para vocês. Ele isso é uma questão muito pessoal hoje em dia. Nós estamos vivendo tempos bastante sombrios. E tem sido muito difícil escrever, ao mesmo tempo que é fácil, também tem sido muito difícil escrever histórias de horror vivendo os tempos que estamos vivendo. A gente sabe, por tradição, de narrativas de horror e tal, os monstros, lobisomem, vampiros, essas lendas, elas surgem justamente em períodos de peste e tal. Mas a gente vai além da peste, vai na questão política e tal. Essa é a minha provocação para vocês, e óbvio que eu peço que vocês justifiquem as respostas. Faz sentido contar histórias de horror hoje em dia? Quem vai primeiro aí? Eu vou manter nessa ordem que eu acho que a coisa funciona. Capel primeiro? Não, vai, Gabriela. Vai. Não, eu acho que... Bom, a gente está vivendo um momento explícito, né, Paulo, de terror no sentido não genérico, de gênero da palavra, mas no sentido mais amplo, né? É terrível o que estamos vivendo. E a história de horror, ela é sempre uma decodificação do que a gente pressente, né? De alguma forma, eu acho que acho que a gente vai começar a falar dessa época quando histórias se descolarem do evento em si, né? Do evento da praga, da doença e dos horrores cotidianos que a gente vive. Então, eu acho que faz o sentido para mim de histórias de medo, horror, terror, suspense, policial, que seja, é você ensaiar a morte, né, através de personagens que são muito próximos
de um grupo de espectadores muito próximos do próprio criador. Então, quando você me pergunta se faz sentido, eu acho que sempre fez sentido fabular em torno da angústia que está no ar, sabe? Eu acho que é um processo mais de cura do que um processo de imitação do que está acontecendo. Porque o factível todo mundo está vendo, todo mundo está ligando, né, a televisão, vendo no jornal e vendo como é horrendo, né? Acho que a arte chega quando a gente entende a angústia que isso gera e cria novas histórias. Acho que é mais ou menos isso, e sim, vale a pena. Capel? Bom, tem um negócio assim, Man Ray, lá na década de 30, no começo do fascismo, já dizia que a fotografia e o cinema servem ao fantástico, porque é uma ideia de você... Às vezes as pessoas não querem encarar a realidade, elas negam a realidade, ou mesmo a realidade difícil, e elas estão ocupadas fazendo outra coisa, vivendo, né? E você tem a fotografia, você tem as mídias para contar essa realidade de uma forma de hipérbole ou de parábola, de metáfora. Você não está lidando diretamente com o assunto, mas ao mesmo tempo você está criando uma história para lidar com aquele assunto de um outro ponto de vista. Porque, assim, violência, que é uma constante em todos os lugares, está presente e a gente tem medo, mas a gente não quer necessariamente passar por uma sessão de terapia e assistir um filme e ver isso sendo lidado diretamente. Mas você quer ver uma parábola, uma historinha contando isso que você, às vezes, não percebe, mas você está lidando com esses problemas de outra forma. É uma sugestão de fugir da realidade, mas, ao mesmo tempo, você está tratando da realidade, só que de outra forma. E essa mudança de olhar, às vezes, oferece mais, não solução, mas ponto de vista, do que você lidar diretamente e de forma agressiva. Então, quando você cria a fábula, você trata do assunto sem necessariamente agredir. Embora uma das funções do horror é agredir, você pode agredir as pessoas sem ser bruto. Você pode criar essa fábula. O cinema, em geral, não só o cinema de horror, mas o cinema em geral, é uma terapia escondida sempre, né? Sempre que afeta, né, o público. Mas ele não está falando para você que está trabalhando terapia, mas pode estar. Sempre. Mesmo porque se você falar, estou fazendo uma terapia, fica chato. Estragou. Sim. Estragou, é legal você assistir um filme e de repente ter uma epifania. Olha só, eu me lembro disso, eu me relaciono com isso. Rodrigo. Eu concordo tudo. Eu concordo com tudo. Como última palavra, vocês estão certíssimos. Eu acho que, para mim, o cinema de terror ele é muito válvula, né? Adoro cinema válvula. E eu acho que, mais que nunca, nós estamos precisando de história. Histórias diferentes desse incrível roteiro ruim que a gente está passando agora, né? Então, acho que nós estamos precisando mais do que nunca de entretenimento, de ver outras coisas e ver outros tipos de monstros, porque tá difícil para o mundo todo. Aqui para o Brasil está um pouquinho mais, porque eu sinto que nós entramos na, sei lá, 10ª versão de Invasores de Corpos, quando a gente descobre que nossos parentes queridos, alguns amigos, são absolutamente cheios de ódio, né? E que veneram algumas pessoas ridículas e que têm conceitos horríveis. E o filme nós estamos passando por um filme de zumbis, sem zumbis, né? Sem a parte divertida, que é o gore, com pessoas com atitudes ridículas também, personagens caricatos, gente sem motivação, acreditando em terra plana, em caixões vazios, em mamadeira de piroca, em várias coisas muito ridículas. Então, se alguém escrevesse esse roteiro aqui do Brasil 2020, com certeza a pessoa seria esculachada por escrever mal pra caramba. Então, estamos precisando mesmo continuar fazendo histórias aí de terror melhor do que
a nossa realidade. Eu vou abrir aqui um pouco. A outra pergunta que eu tinha pode encaixar uma provocação que a Gabriela já lançou agora, que o horror ele é uma filosofia. Como é que você colocou, Gabriela? É que muita gente assim, muita gente que não tem esse conhecimento, essa curiosidade pelo gênero pensa, tem uma ideia de filme de terror como filme, como um refúgio do cinema, né? São sempre as coisas piores que são produzidas e tal. Se você examinar sob a lente de um gênero que alegoriza questões humanas potentes, a gente vai regressando e voltando para a tragédia grega, né, que pela distância de nós, ninguém fala que Medeia é um filme de mau gosto e é um filme, perdão, o ato falho, mas é uma peça de mau gosto por conta da distância, da legitimação da cultura, mas estão ali os elementos que a gente usa no gore, por exemplo. É uma mulher, né, que por ser abandonada e por ter muita raiva, né, de ter sido abandonada, mata os próprios filhos, e isso é gráfico na peça, né? Isso sem dizer Édipo arrancando o olho, enfim. Eu acho que esses elementos que constituem o formato do gênero, eles podem estar conduzidos para qualquer criação de mecanismo de produção de efeitos, sabe? Eu posso ver o filme do Guilherme Del Toro, que é A Forma da Água, né? E tem ali os elementos de filmes de monstro, de terror, e a gente está contando um filme, ao mesmo tempo, uma história sobre aceitação, né? Sobre o diferente, o direito do diferente de amar, por exemplo. Eu vi outro dia um filme chamado Border, que eu acho incrível, que é baseado no folclore escandinavo. Então, basicamente a história de um troll que descobre que não é único e se apaixona por outro troll. Então, a gente tem, de novo, um filme bastante político, um filme bastante gráfico, no sentido da construção do monstro. Então, eu não acredito que o horror, o horror artístico, né, como diz o Noel Carroll, que é um estudioso, ele caiba somente num tipo de produção de efeito. Ele é tão vasto, eu acho um gênero tão vasto, que eu prefiro chamar esses filmes de medo, porque não raro os personagens, a gente acompanha os personagens por temer pelo futuro deles, né, pela integridade física e mental deles. Então, acho que é mais ou menos isso. Mas tem uma dificuldade que acho que cria essa separação do gênero fantástico, do horror, dos outros gêneros, é que, em termos de semiótica, ele exige muita interpretação do espectador. Isso. Ele pega a essência do cinema com um veículo frio e obriga que o espectador participe, o que está se tornando cada vez mais raro hoje em dia. Concordo. Essa força que o espectador tem que fazer para interpretar o filme é uma força. O filme cansa e nem todo espectador está afim de fazer isso. Não, então, aí tem uma coisa que é bastante curiosa, né? Como muita gente tem, e eu acho que esse é um dos objetivos dessa live, embora a maioria das pessoas que estejam assistindo agora já sejam entusiastas do gênero, que o horror não é uma coisa só. E aqui, só nessa bancada virtual, nós temos presentes 3 narrativas, 3 estilos de horror que também não se encerram em si. 4, ok. Tem eu que estou me retirando daqui. Por favor. Temos 4 leituras de horror completamente distintas. 4 universos que abordam o horror de maneira completamente distinta. Agora que o Rodrigo jogou para mim também como participante, eu me lembro que o Primati, Carlos Primati, nosso amigo estudioso, maior estudioso de horror do Brasil, uma vez ele me provocou dizendo: pô, Biscay, eu gosto dos teus filmes, mas quando é que você vai fazer um horror perturbador? Aí eu escrevi um roteiro que era um pouco mais sério com relação ao horror e mandei para ele. E daí ele disse assim: pois gostei do roteiro, mas aí eu estava pensando sobre aquilo que eu disse. Eu acho que o horror brasileiro ele tem isso, meio da avacalhação, que é legal também. Digo, pô, Primati, agora que eu fiz isso. Aí ele disse: beleza, eu vou abraçar a minha avacalhação.
já me compararam, inclusive, já me chamaram de um Ivan Cardoso bem mais organizado. Eu não sei se é um elogio ou não. E então a gente tem aqui no Rodrigo, o Rodrigo traz a essência do gore, do filme de monstro tradicional americano, mas dentro de uma roupagem da mitologia e do imaginário visual ali de Guarapari. E encaixa isso perfeitamente dentro desse imaginário. O Capel vai para um outro lugar bem mais urbano aonde já existe um universo de horror acontecendo em paralelo. A Gabriela, por outro lado, ela apresenta também esse universo urbano, mas o horror ele vai aos poucos invadindo isso, e tem e quando você vê, você já está cercado por ele. E você tem, então, 3 leituras completamente diferentes. Essa é a leitura que eu faço, de uma maneira bem tosca, do geral do trabalho de vocês. Claro que um filme vai se diferenciar de outro, então não dá para ser tão simplista assim como eu fui. Tem como vocês olharem para o próprio trabalho e dizer que horror eu faço? Que horror é esse que eu faço? Ou que horror é esse que eu quero fazer? Porque eu também acho bem interessante isso. A gente nunca conseguir. A gente sempre achar que o último foi uma boa tentativa, mas vai dar certo no próximo. Então, que horror é esse que vocês fazem? Mantém a ordem? Oi? Eu quero começar isso aí. Eu quero então, começar. Pronto. Já que vou ficar fazendo rodízio. Primeiro, como eu disse, sou admirador aí dos 3, né? Claro, amigo aí do Cabo, do Gabriela. O principal motivo de estar aqui é o Biscay, sou fã mesmo. E é muito interessante, nós já conversamos sobre essa colocação aí do primate, e eu acho que a gente tem que ser... a gente não pode se deixar influenciar, não. Temos que ser honestos com nossa essência, eu acho que isso é fundamental. E talvez a grande riqueza do cenário de terror brasileiro e um diferencial seja essa pluralidade de estilos, né? Quando você pega alguns movimentos do filme, do gênero pelo mundo, normalmente você acaba pegando umas coisas meio parecidas. Vocês podem me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas desde que eu comecei, né, em 2008, essa coisa, não tem esse cenário no Brasil, não tem esse cenário, não se faz isso, de lá para cá muita coisa aconteceu, a produção explodiu, né? Agora implodiu, mas se você pega aí o movimento de cinema de terror ultraviolento francês, os filmes são bem parecidos, os fantasmas cabeludos japoneses, os filmes de monstro oitentistas americanos, os ingleses lá da década de 70, é um movimento parecido. E há tempos que a gente fala disso, o mercado mundial está um pouco sem ideias e haverá um ciclo latino-americano. Então, isso é uma coisa que nas rodas aí de mesa de festivais há muitos anos que a gente está fomentando e ouvindo essa conversa, e eu acho que realmente isso vem acontecendo. A América Latina tem enfim, uma possibilidade incrível, é um terreno ainda pouco explorado, com cenários maravilhosos, com lendas maravilhosas. E o Brasil, você tem um movimento muito forte com estilos muito, muito diferentes, cara. Isso mostra uma riqueza artística
absurda, que eu acho que a gente só vai ter uma certa ideia disso daqui um pouco mais para frente, para isso ser olhado de fora e percebido, né? Eu acho que os filmes do Paulo são únicos, né? Você pega o Morgan Story, o Nevo Ucraniano, são coisas únicas, né? A pegada do Capel, da Gabriela, do Marco Dutra, do Denison, do Guto Parente, do Samuel Gali, do Fish. São estilos muito, muito diferentes. Então, assim, isso é uma coisa que me dá esperança, orgulho, e eu acho, Paulo, que você nunca deve ouvir ninguém falando que faz assim, faz assado, é fazer uma coisa assim. Não vai nessa não, velho. Vai na sua, que a sua é a certa. É o que eu penso. Só complementando o Rodrigo, eu acho que a gente está passando por um momento em que nosso mito nacional foi destruído, explodiu. Acho que nos últimos 15 anos a gente está questionando tudo que a gente achava. Eu acho que os mitos, em geral, estão explodindo, né? O mito americano também, do American Dream, está explodindo. O nosso da cordialidade, da multirracialidade está explodindo. E eu acho que quando a gente aprende a olhar por baixo do mito, a gente está pronto para, psicanaliticamente, ver nossos monstros. E eu acho que isso tem a ver com a proficuidade, né? Com a quantidade de filmes de terror que estão sendo feitos. A gente já não é o Brasil dos anos 80 e 90 submissa a essa ideia de cordialidade, de equilíbrio, de não violência. O Brasil é um povo não violento. Não, a gente está começando isso nos últimos 20 anos, né, para falar dos últimos 20 anos, a enxergar a brutalidade que existe em nós mesmos, né? E essa reflexão é uma reflexão fundamental para quem escreve histórias de medo, de terror, de horror, de suspense, né? Entender contra que mal, contra que sombra os personagens estão se movendo contra. Quando você me pergunta que tipo de horror eu faço, eu acho que é um horror que eu acho que eu persigo meus próprios medos, assim, e concordo muito com o Rodrigo. Eu acho que, por mais que você escute, eu sou super contra doctorings e nesse sentido, sabe, de mudar a essência, né? São poucos os que sabem fazer um doctoring para, né, para colocar o projeto daquele autor num lugar potente, potencializar a ideia, mesmo que não seja o que você conta, né? Então, eu acho que o filme de horror que eu busco fazer é um filme com questões que eu não sei responder. Então, é como se eu perseguisse um enigma e passasse aí 2, 3 anos atrás de um enigma para conhecer mais o enigma e menos a resposta. Acho que é mais ou menos isso. Eu acho que isso fica bem evidente nos teus filmes. E eu acho que é bem evidente também quase didático, mas isso não no mau sentido. Uhum. Que você chega ali no A Sombra do Pai, por isso que eu pedi para ver de novo, até recentemente, que eu queria me lembrar disso. Você coloca a tua referência direto na TV e você já mostra a tua transposição, a tua interpretação. Eu digo, beleza, é uma leitura aqui que eu estou fazendo quase acadêmica. Você coloca a tua tese, que é tua, que você escreveu, mas você coloca a tua bibliografia. Uhum. Agora, a tua bibliografia, ela não está lá como algo morto, ela está lá como algo vivo. Uhum. Você dá a vida para isso. Uhum. Né? E isso é muito legal de ver. Capel, desculpa, eu te interrompi. Imagina, não. Eu ia falar que eu concordo com o Rodrigo nesse negócio de sinceridade, que às vezes que eu me traí nisso, não fui honesto, saiu um produto que nem eu gostei, nem ninguém gostou. A gente só pode ser sincero com a gente, porque ficando rico a gente não está. Então, se eu não vou ser sincero com o produto que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de assistir, eu não posso esperar isso dos outros. A gente não está pensando no enlatado americano, a gente está pensando numa coisa que a gente está fazendo e está trabalhando muito e não está fazendo para ficar rico. Então, não é assim, vou ganhar dinheiro com isso. É uma ilusão bem grande, aliás, do cinema brasileiro. Mas é uma coisa assim, eu preciso me expressar, eu preciso ser honesto, pelo menos comigo. Então, a razão, você falou assim, urbano, é porque eu não tenho dinheiro para ir para outro lugar, né? Então, eu só tenho São Paulo aqui do meu lado. Se eu tivesse, estava fazendo western lá Paraíba, lá com o pessoal da Vermelho Profundo. Mas a questão é o produto final, ele tem que ser sincero com quem está realizando.
Eu acho que isso tem que ser evidente. Inclusive, um dos feedbacks, retornos que a gente tem quando filmes vão passar lá fora, internacionalmente, é que o cinema da América Latina, como o Rodrigo falou, ele está se destacando justamente por tentar apresentar uma coisa original, não seguir fórmulas. Quando a gente tenta copiar qualquer fórmula, a gente se trai e sai... Assim, primeiro, a gente não tem milhões de dólares para copiar uma fórmula americana, então vai sair uma cópia mal feita. E aí você perde o propósito. Para que fazer se eu vou copiar alguém? Então, eu posso fazer uma coisa que todo mundo vai falar assim, mas ninguém está entendendo o que você está fazendo. Não posso fazer nada. Assim, é importante para mim que o produto saia sincero com o que eu acredito. Eu posso me dar mal, ninguém vai entender o que eu fiz, mas pelo menos eu consegui me expressar ali. Agora eu já até amarro com uma outra coisa. Essa é uma história que eu conto em todas as palestras que eu faço, mas que quando me perguntam sobre o horror nacional, que quando eu estava para financiar o segundo longa, que foi o Nervo Craniano Zero, eu consegui, obviamente, o filme aconteceu, mas só mais tarde eu soube de uma conhecida que estava na comissão que aprovou, que foi difícil aprovar o projeto do filme, porque, segundo os colegas dela, de mesa, e ela acabou defendendo o projeto, e obviamente fui muito grato a isso, contra o argumento deles, aquele projeto não merecia ser aprovado para financiamento, porque era um filme de horror e isso não era, abre aspas, culturalmente relevante, fecha aspas. Não Isso era é ridículo. culturalmente relevante. E por quê? E eu acho que aí tem um estranhamento ainda tem um estranhamento de muita gente. O horror não parece que não faz parte da cultura brasileira. Da onde? Isso é uma coisa... Eu fiz uma live ontem na TNT e me perguntaram assim, mas não tem ninguém fazendo terror no Brasil? Pô, tá tendo uma mostra agora com 44 filmes brasileiros de terror e não tem ninguém fazendo. Não, é que tem aquela impressão que está sendo mais fixada hoje em dia, de que se eu não conheço, não existe. Se eu não conheço, não faz parte da cultura. Então, você dizer que não existe terror na cultura brasileira, você está ignorando uma cultura popular, um folclore. Pô, nosso folclore é brutal. Assim, você pegar a mitologia brasileira, não tem um que se salva de não ser terror. E terror no sentido bom, assim, no sentido de são criaturas incríveis. Então, esse negócio não é culturalmente relevante, é porque sai fora da bolha, sai fora do o que eu conheço, o que eu não conheço não existe. Isso eu já ouvi da Ancine, o julgamento que um filme de terror não pode abranger como público-alvo todas as classes, porque elas não vão compreender intelectualmente. Uau! Olha o absurdo disso. Nossa. É bem pesado. Então, e ainda tem uma outra coisa que eu já vou botar um pouco mais de amido nesse angu para deixar mais grosso. Um tempo atrás, quando eu era vivo, estava sendo filmado. A Folha de São Paulo fez uma matéria, de novo, de renascimento do cinema brasileiro, toda aquela palhaçada. E alguém, um conhecido meu, falou assim, como assim que está renascendo agora desde do filme do Mojica? Está renascendo agora e não aconteceu nada entre um e outro. Tá o Biscaia fazendo coisa, tá o Aragão fazendo coisa, tá o Peter sempre fazendo coisa e tal. Não, acho que nem mencionou o Peter, acho que eu estou direcionando aqui para uma outra história que o Peter sempre conta. Mas tá o Biscaia, tá o Aragão fazendo isso. E mandou essa mensagem pro editor da Ilustrada. E o editor respondeu, não, a gente sabe que cinema trash continua acontecendo. Segmentando. Existe um cinema sério e um outro cinema que é o cinema trash. Eu lembro disso. Lembra eu disso? tenho uma suposição, desculpa cortar, mas eu acho que, como diz o Capel, ao não reconhecer o que não se sabe, ou seja, não reconhecer o horror desde o Mojica e até hoje, são, óbvio, movimentos e momentos diferentes,
Eu acho que tem muito a ver com a colonização que o brasileiro tem em relação ao filme de gênero, que é uma colonização americana. Então, vou ver um filme da Gabriela, ou do Capel, ou do Rodrigo, ou do Paulo, eu estou esperando aquela mitologia norte-americana na construção dos seus monstros, né? Eu estou esperando a babysitter, eu estou esperando neve, eu estou esperando uma montanha gelada, eu estou esperando uma cabine sabe? E isso revela mais uma colonização cultural, né? Como assim um gênero não pode ser manipulado por uma cultura? Pelo amor de Deus, né? E tudo veio da comédia, da tragédia grega, e tudo é derivado disso. E nós somos... Eu acho que esse discurso vem de uma elite, de um pensamento elitista, né, que acha que a gente não tem direito de dominar a nossa própria história através desses gêneros, porque eu acho que o que o Capel, o Rodrigo, o Paulo e muitos outros estão fazendo é falar de cultura através de um gênero que foi considerado exclusivo norte-americano por muito tempo no nosso próprio país, né, e não é. Somos humanos como eles, né? Percebemos as mesmas coisas. Esse tipo de buscar influências e referências quando você está assistindo uma coisa é natural, mas você obrigar o que você está assistindo a atender às suas expectativas, eu diria que assim, vou receber xingamento, mas é infantilidade, é você achar que você é o centro do mundo e tudo tem que atender às suas expectativas. E aí você tem como referência o cinema da Disney, que eu acho muito legal com entretenimento, mas eu não posso esperar que todo filme tenha o Capitão América. Eu vou me frustrar muito se eu começar a assistir filme assim, para atender as minhas expectativas. Isso eu já ouvi assim, de tipo, mas filme de zumbi não é assim. Tá, mas cadê o manual de regras dos filmes de zumbis que eu rompi qualquer regra? Não tem regra, essa é a graça. E as pessoas procuram que o filme atenda às expectativas, e aí quando isso não acontece, ao invés de estar aberto a novas experiências, você tem uma pessoa frustrada dizendo que aquilo não é cinema. Eu acho que aí a gente tem duas coisas que são bem diferentes, que é um público que não está acostumado com uma ideia, um público que está, de certa forma, viciado em alguma fórmula, tem uma barreira aí de preconceito muito, enfim, antiga, longa, complicada. Mas, para mim, me dói muito mais quando são pessoas formadas, quando são pessoas instruídas. Você falou de uma rede de comunicação, um grande jornal, um jornalista, enfim, um consultor de bancada, de editais relacionado à cultura. Aí é muito mais doloroso, porque, afinal de contas, cara, todo grande cineasta da história teve pelo menos um projeto de terror, né? O Kubrick, Spielberg, Orson Welles, todo mundo fez. Então não é um gênero menor, não é um gênero irrelevante. O terror está na base, assim, no princípio, no início do cinema, o terror está lá como um gênero nobre, um gênero difícil e um gênero que merece muito ser respeitado. Eu, de 6 longas, eu consegui 2 em editais. O primeiro que eu consegui foi a Mata Negra. A Mata Negra eu perdi, eu acho que 4 anos. Então foi uma longa jornada de mudança de roteiro. E foi um edital que nós ganhamos de novas linguagens. E eu só ganhei depois que eu tirei todas as palavras em 200 páginas de projeto escrito terror. Em 200 páginas não tinha uma vez terror. Tinha fantástico, tinha fantasia, tinha folclore, tudo. Terror, não. Conseguimos ganhar. Eu sou muito grato por ter conseguido fazer o Cemitério, que foi um sonho na minha vida. E foram 2 editais assim. E eu tenho certeza absoluta
principalmente no edital nacional, assim, que a Diana Moro estava com a gente lá, e tenho certeza absoluta que teve essa coisa, ó, aquele ali ele gosta de gênero, ele entende o gênero, aquela ali não gosta não, aquele ali gosta. Então você deve ter havido um debate também muito muito forte, ainda bem que conseguimos para realizar esse filme, mas é muito lamentável. Ó, gente, eu estou com 3 gatos, um Rottweiler e uma galinha aqui. É isso, eles rolam os pais. Vai para lá. Minha casa. Esse cantinho aqui é minha varanda, tem muito bicho aqui em volta. Mas eu acho que é isso. Então, essa parte dessas pessoas que são ali convidadas, são pessoas instruídas, me dói mais do que o grande público, né? Eles deveriam saber o valor disso. É isso. Gatos, Rottweiler e monstros também. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem aí os alunos da Uni-Horror que querem produzir horror, continuar, melhorar ou iniciar. E tem uma coisa que a gente sempre fala, a gente vai ter que passar por várias comissões de edital na vida. E o que acontece quando, já aconteceu comigo diversas vezes, de ter um projeto que recebe nota 10 de uma comissão e um projeto seguinte recebe nota 2. Eu estraguei tanto, eu piorei tanto de um para o outro. Não, às vezes você pegou uma comissão que não gosta daquilo, que não quer aquilo realizado. Acontece. Aí, dali a pouco, você faz. Tem um professor meu de roteiro que ele falou uma coisa muito legal. Digo, olha, você faz um primeiro projeto, não dá certo. O segundo projeto não dá certo. O terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, o 10º você consegue viabilizar e ele acontece. E aí, quando for para você fazer o teu 11º, você não precisa escrever um 11º roteiro. Volta lá para o primeiro e resgata aquele. Que agora é um momento diferente. Você começou a construir uma carreira e tal. Volta lá para aquele primeiro e vê se vale a pena você resgatar ele. Não largue teus projetos. Reveja eles continuamente, se tiver dando problema. E vai acontecer a gente teve, todos nós 4 aqui, uma porrada de nãos. Continua tendo. Todos nós. Mas tem não. Então é justamente... Você sabe, uma coisa que me fez pensar muito também é essa questão que você está falando, o ponto de vista de quem analisa, de certa forma, isso aí vai para comissões como crítica, né? Eu lembro quando eu lancei aqui no Brasil A Mata Negra, saiu num jornal aí, um jornal importante do Brasil, que o filme sofria de uma ausência total de roteiro em uma história que não fazia o menor sentido. E acho que 40 dias depois eu fui para o Fantasporto, em Portugal, que é um dos festivais mais importantes e antigos do mundo do cinema fantástico, apresentar para uma plateia, né, de pessoas de vários lugares, e ganhei, competindo com um monte de filme foda, prêmio de melhor roteiro daquele ano. Você fala, velho, qual que é a régua? Qual que é a régua, né, que mede isso aí? Como é que você pode ser tão elogiado por um lado e tão criticado por outro, quando uma ausência total de roteiro, né? Tá complicado. Desculpa, pode ir. Não, eu ainda sou mulher nesta bagaça deste mundo, né? Porque, assim, tem ainda uma dentro do meio cinematográfico, dentro do gênero horror, é um gênero bastante masculino. Então, quando eu fui com meus filmes para Cities, para o Fantasia, eu não raro e não me orgulho disso, era a única diretora selecionada, né, nos filmes para competição. Então tem também uma ideia de que completamente equivocada, que tem mais a ver com grana do que com o gênero, porque o gênero, por exemplo, o gótico surgiu com as escritoras vitorianas, né?
Então, é claro que é uma discriminação que tem muito mais a ver com o lugar de poder que um diretor tem, né? Um lugar de voz que um diretor, com a grana que precisa fazer, do que com o gênero, né? Mas tem essa falsa percepção de que mulher não tem conhecimento técnico, não sabe decupar, sabe? O filme que a mulher faz é um filme de observação, é distante. Então, dentro do próprio gênero, tem uma barreira muito grande para ser furada, né? Por uma diretora mulher, né? Vou acrescentar uma coisa ainda em cima. Você, por seu mérito, você construiu a tua carreira em São Paulo. Uhum. Agora, imagine se você fosse uma mulher na Bahia. Você não tinha produzido. Pois é, eu tenho assim, como artista, acho que a Bahia ele vai voltar na minha produção, como você disse, quando eu conseguir entender o que é a Bahia, né? Quando eu não usar a Bahia folcloricamente para agradar mercado, para agradar, porque seria muito fácil, né? Então eu ainda tenho um olhar nesse lugar que é o lugar que me gestou e ele está muito colado em mim para que eu produza um filme lá. E além disso, tem isso aí que você falou, né? Eu falo com relação a estar fora do eixo. Eu sempre, nós todos estamos fora do eixo, né? Mas fora do eixo geográfico, Do eixo geográfico, né? De estar fora do principal, que daí tem uma coisa que é mais esquisita ainda. Quando eu fiz o Morgue, essa é uma outra história que eu conto sempre também, eu inscrevi no Festival do Rio e a então curadora do Festival do Rio me ligou dizendo: Paulo, você topa participar da mostra paralela? E, porra, era meu primeiro longa. Eu disse: claro, imagina. Fiquei muito feliz com isso. E ela falou uma coisa na sequência que eu não entendi na hora, só fui entender muito tempo depois. Ela disse: eu, por mim, eu colocaria o filme na mostra competitiva, mas se eu fizesse isso, eu ia comprar briga com muita gente. E eu, na hora, eu estava tão feliz porque estava dentro, que eu nem dei bola. Lá na frente que eu fui entender o porquê que ela teria que comprar briga com pessoas por colocar um filme de baixo orçamento, de horror, paranaense, na mostra competitiva do Festival do Rio. Então tem ainda essa outra dificuldade dos estados fora do eixo. Ali. Eu cheguei agora, caiu minha internet, então nem sei o que vocês estavam falando, mas continue. A gente estava segurando a onda aqui e falando... Mas eu interrompi o Capo, eu acho que ele tinha algo a falar com respeito a isso. Não, era só uma observação, voltando àquela coisa da semiótica, eu gosto muito de semiótica, que quando você tem uma mensagem dentro de um meio e aí um receptor não entende e outro entende perfeitamente, o problema não está nem com a mensagem nem com o meio, está com as referências que o receptor tem para interpretar isso. Então, voltando àquele negócio do roteiro do Rodrigo, primeiro, o julgamento crítico hoje em dia não é julgamento crítico, é opinião pessoal. A pessoa esquece o que é crítica e entende como gostei ou não gostei como fato. E gosto é duvidoso para todo mundo, que eu gosto agora, eu não vou gostar daqui a 10 anos e vice-versa. Mas a questão principal é que, voltando àquilo que eu falei, o cinema de horror, dentre todos, é um dos que mais precisa de interpretação. E se o receptor não tiver as referências, ele não vai entender nada. E ele não vai assumir, aí, novamente, vamos chamar de prepotente, mas ele não vai assumir a ignorância. Ele prefere falar que o problema está na mensagem. Verdade. Aqui o Fábio Gurski, um dos alunos, até escreveu: perfeito, crítica virou gosto. Ou gosto virou crítica, na verdade. Né? Antes de eu abrir aqui para as perguntas da galera, eu vou falar um pouquinho mais sobre coisas mais agradáveis. Quando nós estamos no set ou quando a gente está em pré-produção ou em pós-produção e tal, enfim, o fazer cinematográfico como um todo. Além das preferências de forma narrativa, que a gente já discutiu aqui,
além dos modos narrativos dentro do horror, eu queria falar um pouco sobre processo. Onde que vocês se flagram, não que vocês tenham que escolher filho aqui, mas onde que vocês se flagram, e óbvio que agora eu olhando o Rodrigo e o Capel aqui pode ser uma pergunta carregada com resposta, mas é justamente na surpresa que eu quero ver essas respostas aí. Onde vocês se flagram dedicando mais tempo? Digo, eu quero ficar só mais um pouquinho fazendo isso aqui, eu posso dar uma trabalhada a mais nisso aqui, que pode ser com o efeito, com o roteiro, com o cenário. Aonde que vocês se flagram dedicando mais tempo? Se é que existe isso. Mais tempo do que o que a gente tem, é isso, né? Mais Mais tempo do que o que... Para mim se for no set, é o momento onde o assistente ou a assistente de direção dizem, vamos lá, próximo. Tá. Aonde que vocês se flagram querendo passar do tempo? Então, para mim, no set é encontrando a mise-en-scène de uma cena, né? E colocando os atores aquecidos para uma cena. Nunca é tempo suficiente para mim. Jamais. Então, me dá exemplos. Por exemplo, acho que todo mundo aqui viu o Animal Cordial, né? Tem uma cena no Animal Cordial, que é uma cena na mesa, onde a Camila Morgado e o Gidu pedem um vinho pro Murilo Benício e para a Luciana Paz. Então, essa cena é uma cena difícil de encontrar os eixos de olhar para que ela funcione, difícil de colocar os personagens os atores inconscientes do subtexto, ou seja, eles sabem o texto, mas é a câmera que dá o subtexto, né? É o que eles não sabem que é filmado. Tem toda ou seja, cada vivência dessa cena, a câmera está em uma posição, então uma cena polifônica, é uma cena com diversos vetores, e é isso, encontrar que vetores são esses e como eles se incorporam à linguagem cinematográfica foi uma coisa... Eu gostaria de ter tido mais tempo, mas, enfim, eu poderia ficar uma semana fazendo essa cena. Mas eu vou ter que agora desdobrar a pergunta. A tua mise-en-scène, ela parte da movimentação dos personagens? Sempre. Ou da câmera? Ela parte do que eu chamo de blocking, que é quando eu entendo no espaço como é que esses atores se movimentam, e aí, a partir disso, junto com o fotógrafo, a gente vai entendendo qual é a linguagem cinematográfica. E isso só pode acontecer no set, para mim. Fora, claro, alguns planos de composição que já são imaginados, né, desde o processo de conversa com o fotógrafo, mas é preciso que o ator respire para mim junto com a câmera. Não fique confinado, né, dentro de uma decupagem. Quanto que você ensaia? O quanto e quando que você ensaia? Mais no set ou um período anterior? Um período anterior, nunca o texto, sempre estados que o texto levanta. Então, o texto ele entra nos 2, 3 últimos... Meu ensaio está sempre colado, né, no processo de filmagem, e ele tem como objetivo gerar memória dos atores, principalmente em filme de ensemble, né, de grupo. Então, levantar coisas que aproximem esses atores de uma experiência que eu vou usar emocionalmente no set. E texto eu uso sempre, 3, 2 dias antes de começar a filmar, porque ele está evoluindo. Então, à medida que eu vou entendendo o que é a mise-en-scène, eu escrevo, reescrevo cotidianamente o roteiro, para que esse roteiro também evolua junto do que os atores estão evoluindo. Não é ilustrar um roteiro, né? Acho que a filmagem é você fazer o roteiro virar filme. Então, você tem que estar muito aberto para... É como jazz, né? Você sabe partitura, você sabe tempo, mas se você não desafia esses limites, você não tem o jazz, você não tem essa mágica, isso não acontece. Deixa eu babar um pouco em cima de você e dizer que uma coisa que eu amo no teu trabalho, e óbvio, aí vem também por causa de uma obsessão pessoal, que eu venho do teatro, né? Então eu gosto de trabalhar bastante com os atores. Como eu não vejo o teu roteiro. Eu vejo palavras saindo de personagens. Eu acho que, Paulo, mais... uma aflição enorme quando eu vejo filmes, não importa de que nacionalidade, que eu vejo o roteiro impresso na boca do personagem.
e isso me dá uma aflição muito grande. Quando eu vejo o personagem acontecendo, e o roteiro desaparece, o roteiro é Exato. um efeito especial orgânico na cena ali. Eu acho o roteiro é um guia, né? Como se diz nisso, é um guion. Eu acho que o diretor, e isso, um dos meus diretores favoritos e faróis, dois, né? São John Ford e o Hitchcock. E eu acho que esses realizadores filmam o que os atores não têm noção de que estão dando, filmam o ato falho deles. Não filmam, assim, não filmam o que eles têm para dar de texto. A maneira de filmar vai... O que é a conversa, né, cotidiana? É uma maneira da gente preencher vazios, não há necessariamente conexão o tempo inteiro. Então, cada um está vivendo uma ilha de emoção, a depender, né, da situação que aconteça. E meu objetivo, por isso que eu trago essa cena que aparentemente é muito simples, né, que é a cena do jantar, ele pedindo vinho e tal, porque eles estão falando muito mais além de pedir um vinho. Então, é isso que eu quero filmar, sabe? É isso que eu busco filmar, é o ato falho na encenação. E aí, meninos? Vai lá, Capel. Eu? Quando é que você ganha a bronca do assistente de direção ou da produção? Eu ganho bronca do sol nascendo. Meu problema é outro. Meu problema é assim, como não tem dinheiro, não tem tempo. A gente... Você iria pensar que são os efeitos especiais de sangue, de violência, mas não são. Como a gente está muito acostumado, isso flui muito rápido, é quase natural, é inerente do negócio. A dedicação maior é com as cenas de ação, com as cenas de luta, porque a gente tem um patamar muito alto, que é impossível de atingir, né? Que é a referência, no meu caso, do cinema asiático, é impossível de alcançar. Mas é um patamar... a luta livre, principalmente, a mexicana. Então, as cenas de ação são as que eu mais quero dedicar tempo, o pouquíssimo tempo que tem, porque, para mim, é onde aparecem... Então, se eu consigo ver que... E é o Capel que está travando ou sou eu? Capel. É o Capel. É o Capel. Poxa. Travou mesmo o Capel. Então, Rodrigo, segura a onda do Capel aí até ele voltar. Bem, a pergunta é onde a gente passa mais tempo, né? Onde é que eu gosto de passar mais tempo? Cinema, para mim, eu confesso que sou muito apaixonado. Eu gosto muito. E eu, não, diferente aí, eu não tive uma formação, não fiz faculdade de cinema, não. Assisti muito filme e fui fazer filme. Cada filme, para mim, foi uma escola. Eu já moldei assim, meus roteiros até para aprender o que eu queria fazer. Mangue Negro queria fazer um filme de zumbi com muito gore. Na Noite Macabra queria fazer cena de tiro, e o monstro. Cada um eu tô... E eu, basicamente, adoro o set. Eu adoro a confusão. Eu adoro um monte de gente me perguntando o que vai acontecer, onde é que vai colocar isso, onde é que vai colocar aquilo. Eu gosto muito dessa parte. Então, assim, adoraria viver mais no set. E eu não gosto de set muito burocrático. O set padrão, paulista, com muita gente, frio, com aquele monte de gente, todo mundo só pode, cada um no seu quadradinho, certinho, tal. Não me apaixona aquilo. Acho um absurdo o assistente de direção ficar fazendo tudo, lá o corta. Eu adoro chegar lá, corta! Ação do caralho! Foi bom pra caralho, velho! Tá uma merda isso! Eu gosto muito, muito dessa parte. Total, Rodrigo. Quando eu cheguei lá na gringa, quando eu fui fazer o Virgens Acorrentadas, a primeira cena,
a assistente de direção foi dar o corte, eu só olhei para ela com uma cara de... Pô, vai me tirar a coisa mais legal que tem? Não é, cara, eu tô aqui a vida inteira para conseguir sentar nessa porra nessa cadeira de diretor. Não, vamos lá, vamos lá. Então, essa parte eu gosto muito. E eu realmente eu não gosto nem um pouco. Para mim, o grande problema, o grande embrulho que existe é o negócio de uma distribuição, comercialização. Aposta também eu não gosto muito, não. Acho meio chato essa coisa de... Talvez seja por uma área que eu não domine tanto, então você fica muito a mercê, eu não gosto muito, não. Agora, a parte da distribuição, para mim, é a grande desgraça do cinema brasileiro, para mim, a distribuição. O Capel está voltando aí. E olha, só curioso, seria uma amarração para a próxima pergunta, que eu ia falar justamente sobre distribuição. Mas eu vou me interromper porque eu quero dar espaço para os... bom, primeiro para o Capel. Capel voltou. Voltou. Desculpa. Capel, por favor, tenha a palavra. Quando chove no meu bairro, acaba tudo. Você estava falando então, sobre... Vocês ouviram? Você estava falando sobre o nível, alto nível dos filmes orientais, que era impossível de chegar, e daí travou. Não, mas é basicamente isso. Eu tento dar o máximo de atenção para cenas de ação, porque elas são extremamente difíceis. E aí, aproveitando que vocês estão falando de distribuição, independente do diálogo, a ação física é uma coisa que rompe a necessidade de língua. Então, ela vai ser interpretada em qualquer país, por qualquer pessoa. Então, para mim, é onde os maiores esforços são dedicados dentro do pouquíssimo tempo que a gente tem numa diária. Maravilha, obrigado. Eu que agradeço a paciência com a internet. Antes que acabe o tempo, que daí não sei se eu vou conseguir ter tempo, obrigado por... eu sei que não que é totalmente mérito dela, mas obrigado por empregar a minha irmã Michele Rodrigues. É mérito dela. Quando eu vi o School e vi o nome dela nos efeitos, eu fiquei emocionado, viu? Mas é mérito total dela. Eu sei, mas nem sempre o mérito é reconhecido, né? Então, valeu. Então, eu agora queria pedir para os alunos abrirem suas câmeras e vamos para perguntas do pessoal da UniHorror. Cadê vocês? Greg já abriu. Cadê vocês? E o mosaico aqui? Rafael, que maravilhoso. Eu não sei se a Leda está online ainda. Deixa eu ver. Tá online. Leda, você tinha uma pergunta para fazer para a Gabriela. Então, por favor, faça aqui. Olá, Não sei. Eu acho que o teu áudio está meio ruim aqui, então acho que eu vou ler tua pergunta, Leda. Eu pergunto para a Gabriela, como é que você começa seus roteiros? Compondo pelos personagens, ou pelo argumento, ou por outras questões? Boa pergunta. Eu acho que sempre é diferente. Vocês estão me ouvindo? A conexão ficou meio instável. Uma falhadinha aqui, mas agora... Tá dando... Tá, falem para mim. Então, a depender do roteiro, ele vem de lugares diferentes. O Sombra do Pai, por exemplo, veio de uma imagem. E aí eu vou perguntando para essa imagem o que ela quer me dizer em termos de subtexto, de personagem, como é que ela se desenrola. O Animal Cordial vem... eu escrevo em 4 meses esse roteiro, e vem de uma situação real, por exemplo. Eu estava com a Luana Demange, né, que é coautora do argumento num restaurante que tinha sido roubado, tinha sido assaltado há uma semana, e aí comecei a conversar com ela sobre, de uma forma lúdica, de uma forma imaginativa. É minha tendência, né, ver as coisas através de narrativas, é um mecanismo de proteção e uma maneira de entender o mundo, e aí surgiu desse jeito. Então, acho que depende muito da história, cada história
pode surgir de qualquer lugar, né? De qualquer... E aí, depois, óbvio, com as reescritas e o método, você entra e encontra uma estrutura, mas não é muito arrumado, não. Olha, eu vou só, antes de passar aqui para alguém falar, deixa eu botar aqui o mosaico de novo, tem alguns comentários que eu queria ler para vocês. O Jorge fala, preciso adentrar nos teóricos do terror. Eu estava procurando aqui o meu Noel Carroll, inclusive, preciso saber quem pegou, que não está na minha prateleira. E acredito que a Gabriela Almeida deve ter uma bagagem acadêmica imensa. Tá vendo? Eu tive uma encarnação passada, eu fiz mestrado quando eu tinha 20 e poucos anos, mas larguei esta encarnação. Paraíba representada aqui, seja bem-vindo. Faltam críticos brasileiros com cultura cinematográfica ligada ao cinema fantástico, sempre os pequenos e provincianos grupos fechados, diz o Cinema Ferox. Elogios ao Animal Cordial, como um dos melhores filmes que vi. Todo respeito e admiração a esses grandes, se não fosse pelo talento e esforço de pessoas como eles, o gênero que tanto amamos estaria esquecido. Não vai ser esquecido. Sempre tem um bando de doido querendo fazer isso. Disse Cumis ou Rafa. E Rubens Melo fala: criatividade, a inventividade e o talento não se adquirem, se nasce com eles. Não posso concordar com isso. Eu acho que essa coisa de talento não é tanto assim. Você tem que trabalhar bastante, tem que ir. Eu acho que todas as habilidades são desenvolvidas. Tem algumas pessoas que têm uma predisposição para habilidades, mas não adianta nada se você não desenvolve. Todas são desenvolvidas e aqui é a minha opinião, não sei se alguém quer falar sobre isso. Concordo, Paulo. Então, prezados alunos que estão aqui presentes, alguém gostaria de fazer uma pergunta para nossos convidados? Perguntas para nossos convidados? Levante a mão, eu vou contar até 3. Posso? Então, Whitney e depois Fábio. Bom, primeiramente, gratidão, que honra, caramba. Gabriela, em especial, por ser sempre uma referência na questão de diretoras. O Rodrigo, porque eu também sou capixaba, é algo que eu gosto de frisar em toda aula que ele é mencionado. Eu gostaria de vocês 4, na verdade, dissessem diretores que são principais referências, digamos assim. Eu sei que existe sempre uma grande bagagem de estudo, como o próprio Biscay falou agora, mas falar, poxa, são essas pessoas que mais inspiraram no cinema que eu faço hoje, digamos assim. Essa é fácil. Essa é muito fácil. Minha é Peter Jackson, Sam Raimi, Guilherme Del Toro e Mojica. São meus heróis. Bora para os meus agora. Acho que Alfred Hitchcock, o John Ford, né, que eu já tinha mencionado. O John Carpenter é muito importante para mim. E falta um. Eu acho que vou citar um que bem fora do gênero, que é o Bresson, que é um diretor francês que trabalha com não atores e eu gosto, acho que me influenciou bastante a maneira como ele dirige os atores. Então, acho que esses 4 nomes, Carpenter, Hitchcock, Ford e Bresson. Quando você falou que é a câmera que dá o subtexto do ator, eu digo, essa aí é a bressoniana. Capel. Capel caiu de novo ou não? Eu acho que o Capel caiu de novo. Vai você, Paulo. Não, eu tô de convidado. Eles já sabem. Vai você, Paulo. Conta para nós. A gente quer saber, uai. Eu sou discípulo
de São Hitchcock também. E eu aprendi... Hitchcock me ensinou que cinema era algo a ser esculpido. Ainda que roubando aqui o Tarkovsky. Mas o Hitchcock foi que me ensinou que cinema é algo a ser esculpido. Isso carrego para sempre. E o Spielberg foi o cara que me abriu porta para querer fazer cinema. E eu acho que, por mais que ele não tenha feito filmes tão legais ultimamente, ele ainda é um baita cineasta. E um cara que tem uma noção de narrativa impressionante. Só precisava economizar um pouco no violino. Mas Antes dos 30 anos, ele já garantiu o carimbo de diretor foda. Com certeza. Tem aquele Every Frame a Painting, dos planos sequência do Spielberg. Putz, aquilo é de arrepiar. E o Sam Raimi também, e o John Carpenter. Eu acho que são esses os caras. E Mário Bava. O que o Capel fala do nível impossível de técnica de artes marciais dos orientais, eu acho que para mim é o nível de visual do Mário Bava. Aqui o Edson está perguntando para todos como eles escolhem a trilha sonora dos filmes. Pergunta boa. Eu sou casada com o músico que faz os meus. Então ele trabalha desde da sinopse, basicamente. Facilitou muito aí o negócio. No meu caso, é de acordo com a temática do filme. Então, por exemplo, Percepção no Medo, Metaxo, eles são filmes bem art house, bem experimentais, e a trilha sonora também tinha que seguir esse padrão e ter ser uma coisa quase opressiva. Então, a gente optou por Secret Bending, pelo chiptunes, que o André Zepé faz tão bem, o Teta, que é um grego, colabora bastante com a gente. No Skull foi uma coisa, como o filme era para ser um noir giallo misturado com slasher, o Fernando Arruda, conhecido nosso, que compôs essa pegada. Então precisava ser uma coisa mais orquestra, mais música tradicional de trilha. Então tem a ver totalmente com a inspiração do filme. Ô, Capel, responde a pergunta anterior, já que você voltou aí. Quais são os diretores que são sua influência? Eu não vi. Tá. Eu não vi qual era a pergunta. Desculpa. Essa é fácil. Essa é fácil. Não, Sam Raimi e John Carpenter todo mundo fala. Mas isso é óbvio que eles são. Mas Walter Hill, Tsui Hark, Ringo Lam estão entre as minhas principais influências. O Robert Rodrigues era, mas não é mais. Ele não continuou merecendo. Eu esqueci aqui do mais importante de todos para mim, que não é cineasta. Adam West fazendo Batman. É uma das mais importantes influências para mim. Quem? Adam West fazendo Batman. Interessante. Veja, sobre trilha sonora, eu busco alguma coisa que me emocione. Não tenho muito... Mas sempre tento fazer as coisas mais brasileiras possíveis. Assim, para mim, trilha sonora está muito ligada ao meu primeiro filme, a pessoa que foi importante na minha vida foi José Guailinhos, que é essa mistura do clássico com música popular, com música folclórica, como Congo, Congada. Adoro música ligada a umbanda, tambores, coisas tribais assim, me encantam muito. Então estou sempre buscando pessoas que flertam com tambores aí para os meus filmes. Vamos para a última pergunta do Fábio, então, que é o que temos de tempo. Ela vai casar bem a pergunta, falar sobre o roteiro, mas ela já deixou claro o roteiro da Gabriela, que é mais orgânico do que planejado, né? Então ficou uma coisa bem clara para mim. Mas eu vou perguntar para eles quais são os projetos deles.
De todos vocês, Repete que eu inclusive não ouvi. você, Biscay. Foi, travou você, Fábio. Repete a pergunta. Quais são os projetos futuros de vocês? Projetos futuros. Eu tenho um filme de exorcismo que a pandemia barrou, mas vai ser esse. Já tem título? Já. Chama A Cadeira Escondida. Uau. Bacana. Eu tenho dois projetos assim, um chama Prédio Vazio, que seria um filme, meu primeiro filme mais urbano de assombração, sendo uma coisa que acontece aqui na minha cidade, que no litoral, na praia mais conhecida daqui, existem prédios imensos, caros, com vista para o mar, que só tem moradores 2 meses no ano, que os moradores são todos de fora, principalmente Minas Gerais, e são prédios que durante fora de temporada, o inverno, ficam totalmente vazios. Então, uma história que se passa com uma turista que acaba, por motivos diversos, ficando aqui em Guarapari, morando num prédio desse, sozinha, ela e os espíritos dos prédios. Esse filme está caminhando para ser uma coprodução e eu estou muito interessado em uma websérie. Vou até fazer o jabá aqui, que quem não for inscrito, por favor, inscreva lá no meu canal do Monstrólogo. Eu estou fazendo um projeto de fazer contos populares fantásticos, diversos, de 8 minutos de duração, para internet, onde eu vou poder fazer uma coisa incrível, que é não lidar com distribuidoras. Vai ser muito bom isso na minha vida. Faz bem. No meu caso, tem muita coisa, mas como tem muita coisa, eu prefiro não falar enquanto elas não acontecem. Então, prefiro não me frustrar. Olha lá, tá vendo? Foi praga. Não quis falar. Foi praga. Ele ia falar, aí cortaram ele. Gente, deixa eu botar aqui o mosaico de novo. Estamos chegando, então, ao final. Queria, mais uma vez, agradecer imensamente aos nossos convidados. Espero que, em breve, inclusive, vocês possam ser colaboradores em módulos que a gente vai dar aula da Unihorror. Essa live serve para constranger vocês e convidar ao vivo para que vocês não possam dizer não, porque vocês tenham que dizer sim. Me chama que eu vou, Paulo. Pode me chamar que eu vou. Paulo! Mas é óbvio que eu vou fazer um módulo de efeito e maquiagem contigo, Rodrigo. É óbvio que eu quero fazer um módulo de roteiro contigo, Gabriela. E a gente está montando isso para acontecer. Agora a gente vai ter uma finalização que vai ser um módulo de tutoria de projetos que eu vou fazer com essa galera que está aqui e quem mais aparecer também. E eu queria terminar dizendo: vejam, assinem os canais dessa galera, do Rodrigo, os Instagram de todo mundo, vejam os filmes, aluguem, paguem mensalidade de Darkflix, sei lá, mas prestigiem o cinema de horror e conheçam mais. Tem muita coisa acontecendo, como a gente está vendo aqui. O cinema de horror, ele não é plural apenas em si, mas ele é plural no Brasil. Ele já é extremamente plural, ele já é muito variado e tem diversas coisas a serem ditas. Vou ter que dar Queria só fazer mais uma coisinha aqui que eu esqueci de falar. Gente, o Festival Macabro, para quem não viu, está lá no Netflix, é de graça. Hoje está liberado lá a Mata Negra. E quem quiser ver meu último filme, O Cemitério das Almas Perdidas, esse final de semana está liberado de graça
no Cine BH. Então, é só entrar no site www.cinebh.com.br e tem um monte de filme legal lá, e esse filme está lá até segunda-feira. Então é isso, não reclame depois de onde é que eu faço para assistir seus filmes? Eu não tenho, aqui na minha cidade é difícil. Está lá, o Brasil todo de graça. É isso. Gabriela, quer fazer um jabazão? Meus filmes todos estão no Macabro também, de graça. Curta, os 2 longas. Vou agora, daqui a 30 minutos, fazer parte de uma mesa também. Nós, né, Rodrigo, seguimos. Seguimos uma mesa 7 agora, lá do Macabro. Então, todo mundo convidado. Capel, voltou. Palavras finais, Capel. Voltei. Eu vou cancelar minha internet e procurar um novo plano de outra operadora, que não está dando certo isso aqui. Bom, a gente está com o Skull internacionalmente passando por alguns festivais lá fora. Aqui a gente está esperando o ano que vem para ver se a gente consegue festivais tradicionais mesmo. Eu sei que não vai acontecer, é muito otimismo da minha parte, mas é porque a gente quer proporcionar à equipe do filme, pelo menos, a experiência de assistir o filme na tela de cinema. Então, é um otimismo da minha parte, mas é isso. Para quem estiver lá na França, agora em novembro, o filme vai passar lá. Passou agora na África do Sul. Na Inglaterra também passou esse mês, no Fright Fest. E é isso. Esperamos que ano que vem também tenha uma